Olá, bem-vindos ao Domingo em Família, um oferecimento Herança Real. O Ministério de Famílias da Igreja da Cidade tem a alegria de trazer mais uma temporada do programa Domingo em Família. E tem sido tão especial a gente crescer e temos falado de assuntos tão diversos. E neste ano em especial é o ano da Palavra e da Família e como nós estamos crescendo também nos programas Domingo em Família, não é verdade, Vivi? É verdade. Assuntos para englobar cada fase da família, dando um foco, né, para cada um que exerce um papel tão especial. Então, olha só, hoje começamos a 4ª temporada e queremos convidar você, então, a pegar esse link, encaminhar para outras famílias e também interagir com a gente no chat. Será muito especial. Deixe seu pedido de oração ou mesmo uma palavra e até um amém. Isso é tão importante como família em unidade, caminharmos no tema de hoje. Isso, com certeza muitas pessoas, famílias que você conhece precisam dessa abordagem para edificação dos nossos lares. Eu quero ler um texto bíblico que está em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades, olha só, todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Uau! Então há um nível de recursos ilimitados no céu disponíveis para que a nossa família tenha acesso e desfrute. É o tempo onde nós oramos no Domingo em Família pelas suas finanças. E você pode, inclusive agora, entregar os seus dízimos e as suas ofertas. As contas aparecem aí e você pode exercer a sua fidelidade e a sua generosidade. Quando nós recebemos os nossos recursos, prontamente nós entregamos e o nosso coração fiel ativa na nossa família aquilo que Deus tem para as nossas finanças. E vamos orar em cima deste texto tão importante. Há nas regiões celestiais recursos inesgotáveis para acessarmos para as nossas finanças, independente das estações. Vamos orar então? Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem sido provedor de forma exponencial. Sim. Deus, estamos vivendo dias desafiadores, mas o Senhor é bom, o Senhor é provedor, o Senhor é Pai. Então, acessamos agora esses recursos para as nossas necessidades. Obrigado por aqueles que estão entregando os seus dízimos com fidelidade e também aqueles que estão com generosidade dando as suas ofertas. Pai, que as famílias representadas, que estão conectadas e que estarão, possam receber nessa estação um novo nível de prosperidade. Amém. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você recebe que em nome de Jesus você tem a intervenção dos céus nas suas finanças. Amém, glória a Deus. E hoje, começando e para abrir essa 4ª temporada, teremos o pastor Marcos Madaleno. Ele é líder, então, de toda essa rede Eleve, que envolve vários ministérios e também está aí desbravando com o IC College. O tema dele hoje é a interatividade e a conectividade das gerações na família. Um tema extremamente oportuno, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo com a internet correndo solta aí. Então eu creio que será um tempo muito bom. Então vamos assistir. Marcos Madaleno, seja bem-vindo no Domingo em Família. Salve pessoal, que bom estar aqui com você no Domingo em Família. Hoje começa a 4ª temporada, uma nova temporada e você já percebeu, né? Tem uma nova estação no ar. Deus está fazendo coisas novas. Vamos viver o novo. E hoje, eu que sou pastor do Eleve, lidero frentes com novas gerações da igreja, eu tenho aqui a honra de falar com você sobre a interatividade e a conectividade das gerações na família. É sempre um desafio, as conexões geracionais. É sempre um desafio, parece que são planetas diferentes e que se chocam. Então, nós vemos um grande potencial nesse ambiente, família e gerações. Vamos aqui para Êxodo 27, versículo 21, que diz assim: na tenda do encontro, do lado de fora do véu
que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Olha que lindo! Arão e seus filhos. Qual o desafio? Manter a chama acesa, juntos, de geração em geração. A lâmpada representava a presença de Deus. E ali, as duas gerações estavam envolvidas nisso, de forma que toda a nação de Israel era abençoada. Ei, quando você, com os seus filhos, quando a sua família honra o legado do vovô, honra o legado do papai, quando os filhos estão unidos, eles têm uma profunda interatividade, o relacionamento está pulsando, a vida está lá, a chama está acesa. E sabe o que acontece? Toda a cidade é abençoada. O que Deus está fazendo numa geração é tão grande que não cabe numa geração só, se estende para a próxima. O avivamento precisa continuar e ele depende, ele vai fluir poderosamente, livremente, quando as gerações estão conectadas e interagindo. Madre Teresa de Calcutá disse assim: o que você pode fazer para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Olha a percepção do impacto do que acontece numa família para a paz mundial. Se as famílias forem fortes, a igreja será forte, a sociedade será forte. Como é a sua família? Vamos ver aqui alguns memes, algumas frases, para você ver com qual você se identifica mais. Olha aí, vai aparecer para você. Família é tudo igual, mas a minha é mais legal. Tem que ser assim, né? Você pode gostar do bolo da casa do amigo, do videogame na casa não sei onde. Você pode gostar de passar um tempo, de visitar, mas família boa é a sua. Tem que ser assim. Olha o do Chapolin, parece um hospício, mas é só o grupo de WhatsApp da minha família. O que rola no grupo de WhatsApp da sua família? Nós tenta ser normal, mas nós só tem doido na família. Olha os Minions aí. Se não for para falar gritando, minha família nem abre a boca. Família como a minha, nem o Google pode encontrar. Outra dos Minions, não deixe para amanhã o que se pode comer hoje, pois amanhã pode não estar mais na geladeira. Inclusive, tem gente que assalta de madrugada. É assim as histórias das famílias. Agora, pensando um pouco mais sobre as particularidades de cada família tem um potencial tão incrível. Você lembra do que aconteceu de Eli com Samuel? Mesmo uma geração mais velha adotando ali o menino Samuel. E esse menino tinha coisas de Eli que ele não podia levar para sua família. Mas mesmo assim, Eli tinha algo para transferir para Samuel. E ele ensina Samuel a ouvir a Deus. E ele vai influenciar a formação de um grande homem. Sabe, as nossas famílias são assim. Tem umas coisas que são meio esquisitas, tem coisa que não dá para levar, mas todas têm algo para transferir para a próxima geração por meio da honra, de forma que podemos fazer grandes coisas por meio do que é transferindo, porque tudo que é bom, tudo que é grande, assim, demora muito tempo para acontecer de repente. Então, Deus está trabalhando a cada geração e então numa nova geração algo grande surge. Já viu Bill Johnson falar sobre isso, ele que tem ali várias gerações de pastores na família e isso influenciou o que foi sendo gerado de geração em geração. Vamos aqui para Atos 12. Eu vou contar aqui o contexto e depois eu vou ler aqui dos versículos 12 a 16. Né? Você tem aqui um contexto em que Pedro é resgatado da prisão, o anjo aparece a ele, quando aparece as algemas caem, ele sai andando pela rua, o anjo fala assim, olha, pode seguir em frente, pode caminhar, você está livre. E o anjo desaparece. Pedro percebe, ele decide ir a uma casa de uma família, a casa de Maria, mãe de João, também conhecido como Marcos. E ali no caminho, ele chega e ele bate na porta. Quando ele bate na porta, alguém ouve. É a Rod, é uma jovem. Pode ser que seja uma adolescente ou uma criança, mas o texto vai dar a entender, pelo original grego, que era alguém de uma geração mais nova. Eles vão chamar os mais velhos, e aí os mais velhos vão dizer, você está ficando louca, menina. Não tem ninguém batendo na porta não, Pedro está preso. Mas ela já tinha ouvido, já tinha percebido o que Deus tinha feito, e eles demoram a ir até a porta, e só vão porque Pedro insiste.
Olha que interessante, Rod era muito jovem, ela não foi ouvida e por isso retardou a alegria, retardou a percepção do avivamento, do que Deus estava fazendo. Pedro não estava mais na prisão, mas as pessoas continuaram um tempo como se ele tivesse. Por quê? Porque as gerações não estavam conectadas. Nós vamos falar sobre detalhes, práticas que nós podemos ter a partir desse texto aqui, para conectar gerações, para aprendermos com essa história. E quais são os desafios que nós temos hoje? O desafio da superficialidade dentro das casas. E essa superficialidade tem um contexto. Olha aqui, estudos mostram que adolescentes têm dormido pouco, porque LED nos olhos e muita atividade no celular até a noite atrapalha o sono. Isso vai influenciar o quê? Problemas de comportamento, mudanças repentinas de humor e agravar sintomas de depressão. Um adulto, aqui uma pesquisa feita com 4.000 adultos de 18 a 33 anos, revelou que olhamos para o celular 85 vezes durante o dia. O que é isso? Às vezes até aqui eles foram perguntados quantas vezes olharam, eles falaram que foi a metade. Nem percebemos mais o quanto olhamos. Já há também indícios que o cérebro humano das gerações mais novas estão com uma ossificação na parte da base, na parte mais perto da base do cérebro. Sabe por quê? Por causa da posição curvada olhando para os dispositivos. Também uma pesquisa de 2018 americana, The Lancet Child Adolescent Health, revelou que crianças ali, 4.500 crianças foram colocadas para um limite de uso de celular, 2 horas por dia. Apenas 37% conseguiu respeitar, só que esses 37% tiveram um desenvolvimento relacional e cognitivo melhor. O desafio das redes sociais. As redes sociais aproximou-os de longe, mas distanciou-os de perto. Eu tenho amigo... posso ter amigo lá na Europa, eu posso ter amigo na América Central, eu posso ver o que está acontecendo no mundo o tempo todo, mas eu me distancio, eu me torno superficial com os que são mais próximos. Eu estou perto de todo mundo do meu trabalho, por meio do grupo de WhatsApp, respondendo mensagens até de madrugada, mas distante relacionalmente da minha família. As muitas atividades, o dia parece que ficou mais longo, as pessoas dormem menos, trabalham mais, o turno de trabalho continua pelo WhatsApp depois que você chega em casa. São desafios que aumentam a superficialidade. Então a grande questão não é a conexão, é a superfície. Nós precisamos ir mais profundo. Então por quê? Porque quando as raízes são profundas, o que vai acontecer? Os ventos fortes não podem trabalhar ali contra aquela planta, os ventos fortes não podem provocar estragos. Quando as raízes são profundas, a gente não teme os ventos fortes. É por isso que muitas casas com relacionamentos superficiais, qualquer coisa, qualquer copo quebrado, qualquer suco derramado, qualquer arroz queimado, qualquer toalha fora do lugar, qualquer brincadeira, qualquer pergunta fora de hora pode gerar uma extrema fragilidade. E aí as crianças já perguntam, será que papai e mamãe vão se divorciar? Será que a culpa é minha? Sabia que as crianças acham que a culpa é delas? E se acontecer alguma coisa, elas acham que serão abandonadas por causa da fragilidade do relacionamento. Geramos pessoas com medo, geramos pessoas fragilizadas, pessoas fracas. Estudos mostram que a geração Z não tem estabilidade emocional para receber feedbacks no ambiente de trabalho, porque eles não têm ali a confiança das pessoas à sua volta, porque são frutos de ambientes relacionais fragilizados. O que fazer para melhorar a conectividade entre as gerações? Primeira coisa, fortaleça a confiança, fortaleça o eu me importo. Nós vemos no verso 15 de Atos 12, eles porém lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Rod, essa menina que fazia parte dessa casa, ela desfrutava desse ambiente familiar.
como os apóstolos, Paulo falava que um servo dentro de casa não deveria ser tratado como um escravo, mas deveria ser tratado de igual para igual. E isso era contra a cultura da época. E ele então traz ali um ambiente de liberdade, de relacionamento. E essa menina ali dentro daquele relacionamento, você percebe que ela não tinha confiança das pessoas da casa. Isso é um problema. Às vezes a gente faz isso dentro de casa, a gente não confia, a gente não ouve. Olha só o que acontece aqui quando a gente lê na versão da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Eles chamaram a menina de louca. Olha só, um dia eu estava conversando ali com um amigo e chegou meu filho e ele gritava, pai, 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 não sei o que acontece com você, mas nessa hora é hora de celebrar o 30 semanas, é hora de permanecer porque o sangue sobe. E ele falando, eu não queria deixar eu falar e ele quer falar cada vez mais alto, não sei se seu filho faz isso, às vezes eles pegam o rosto da gente e vira para eles para que a gente veja o que eles estão querendo dizer. E cara, eu aprendi algo com um amigo sobre isso. Quando ele começa a falar, eu falei, filho, você vai chegar e vai colocar a mão no meu braço, você não precisa me chamar. Quando você colocar a mão no meu braço, eu vou colocar a minha mão sobre a sua mão. Essa mão sobre a sua mão vai dizer o seguinte, eu ouvi você me chamando, eu vou te ouvir daqui a pouco e então assim eu vou segurando e ajudando ele a esperar o momento certo. É educação, família não nasce pronta. Família se constrói. E não é igual Matrix, tá? Você coloca o pendrive lá e o menino já sai educado. Não é por aí. Então, é um tempo. Isso é construído com confiança. Isso é construído com educação. Educação é o quê? É a arte de repetir criativamente o mesmo ensinamento. Se você não repetir criativamente, você vai o quê? Você vai se irar, estourar, sangue sobe e o estrago é feito. Outra coisa que eu aprendi para fortalecer a confiança é mudar as perguntas que eu faço. A gente tem costume de fazer perguntas muito abertas. Como foi seu dia? Você está bem? Como é que está lá no trabalho? Como é que está lá na escola? Então, que tal se a gente começar a fazer perguntas, tanto dos filhos para os pais, dos pais para os filhos? Às vezes você tem um pai, às vezes você tem um vovô que não conversa muito. E aí você pode fazer perguntas mais específicas. Por exemplo, os meus filhos eu aprendi a fazer. Quem senta do seu lado direito? Quem senta do seu lado esquerdo? Com quem você gosta mais de conversar? O que te deixou triste? Alguma coisa te deixou triste? Por exemplo, uma criança pode estar sofrendo abuso. Se a gente não fizer perguntas específicas, porque na cabeça dela não tem um alerta dizendo que aquilo é um abuso extremamente prejudicial a ela. Por isso que acontece. Então eu tenho que perguntar. Alguém te abraçou de um jeito que você não gostou? Alguém te abraçou mais tempo e não te segurou? Alguém falou para você que ninguém pode saber o que aconteceu? Sabe que tudo você tem que falar com o papai, tudo você tem que falar com a mamãe? São perguntas específicas. Esse tipo de conversa ajuda cada um a se expressar. Me lembro quando Samuelzinho chegou, Levi mais velho, já tinha 3 anos. Rapaz, ele entrou numa crise de ciúmes. Ele perdeu o reinado dele. Totalmente compreensível. As crianças não sabem lidar com sentimentos. As crianças não sabem lidar com emoções. Para a gente não gerar adultos fragilizados, para a gente não enviar pessoas para a sua fase adulta despreparadas, nós temos que aprender a ensiná-los a expressar os sentimentos. Eu me lembro que eu li um livro de historinha com Levi, onde uma criança ficava enciumada. E aí aprendemos a dar nomes para os sentimentos. Quando você fica com raiva, quando você fica triste porque alguém recebeu um elogio, porque um tempo foi passado com aquela criança e você não sabe por que você ficou triste, por que você ficou irado, isso se chama ciúmes. Adultos têm ciúmes, crianças têm ciúmes, e ali de uma forma divertida a gente foi aprendendo, e aí a gente aprendeu no final da história que quando eu falo sobre o que eu me sinto melhor. Então, isso foi muito legal. E sabe uma coisa muito legal da geração Z? Olha isso. A geração Z, antes eles respeitavam a autoridade porque eles tinham mais informações para dar. Hoje em dia é assim.
eles têm todas as informações disponíveis. Eles fazem o curso que quer, aonde quer, do jeito que quer, às vezes no preço que quer. Se souber inglês, então, um espanhol, um francês, fazem em outras partes do mundo e alguns são até gratuitos. Tem cursos de graça no YouTube. Tem uma pesquisa que mostra que mais de 50% dos adolescentes usam o YouTube para pesquisar, para aprender. Então, eles têm a informação disponível. Hoje, o que faz um adolescente, uma criança confiar em outra pessoa e respeitar a autoridade dela, não é mais o domínio da informação como era na geração Y, já é a confiança. Então, você precisa conquistar a confiança dos seus filhos. Você precisa conquistar a confiança da nova geração, senão não há liderança. Você acha que lidera, mas você é refém de tudo que acontece na rua, tudo que acontece na escola e assim por diante. Para uma família mais profunda nos relacionamentos, conectada, interagindo, crie memórias fortes juntos, sabe? Além de aprofundar as conversas, de conquistar a confiança, sabe, interfira no ecossistema, interfira na rotina, dê uma invertida na rotina para criar memórias fortes juntos. Atos 12:12 diz: percebendo isso, ele dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Naquela casa de Maria, mãe de João, eles tinham, num momento de luta, Pedro preso, eles criaram uma agenda, se reuniram para orar. Você precisa criar essas memórias juntos. Nós nos encontramos para orar dentro de casa. Eu não me esqueço das vigílias que meus pais faziam em casa. Eu não me esqueço da gente preparando o ambiente, fazendo bolo, café para quando terminasse, os irmãos chegando e as profecias rolando, o Espírito se movendo, a palavra sendo compartilhada. Eu me lembro até hoje do lugar que eu estava na casa, quando um irmão veio, entregou uma palavra profética para mim, dizendo que eu era chamado para o ministério, que eu iria para muitas nações. E essas palavras têm se cumprindo até os dias de hoje. Criar memórias. Me lembro que na quarentena, você lembra daquela oração da meia-noite? Foram poderosas aquelas orações na nossa casa. Nós, antes de orarmos, ali a criançada, você sabe, né? Vamos orar, um já dá uma chutada no outro, né? Não sei se é assim na sua casa, mas crianças lá em casa são crianças. E eles são desafiadores, às vezes você ter 1 minuto de atenção, não é? Então nós criamos algo divertido, a gente colocava teatro de luz na sala, apagava todas as luzes e ali, com movimentos de mãos, eles tinham que contar uma história bíblica e a gente tinha que descobrir. Fazia um leão, mostrava ali uma pessoa orando, e a gente é Daniel na cova dos leões. Mostrava um barco, cair na água, aí vinha uma boca grande, comia uma pessoa, é Jonas. E aquilo nos marcou profundamente, era muito divertido. E isso vai o quê? Gerando memórias profundas. Eles vão se lembrar que durante a quarentena de 2020, quando a gente ficou dentro de casa, a nossa igreja orava de madrugada e a gente fazia teatrinho de luz na sala, a gente orava junto. Então, nós podemos gerar memórias poderosas na vida dos nossos filhos. Interfira na rotina, não seja atropelado pela rotina e crie momentos que vão marcá-los para sempre. Terceira atitude para você viver o que Deus tem para você com conectividade nas gerações, Atos 12, versos 13 e 14. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu em voz alta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Aqui, nesse ambiente, você percebe que o mover de Deus foi até a casa de Maria. O mover de Deus, gente, Pedro poderia ter ido para muitas casas, Pedro poderia ter ido a diversos lugares, mas ele escolheu aquela casa. Ele escolheu aquela casa por um motivo. Ali as pessoas estavam conectadas com a história de Deus. Conecte a sua família com a igreja. Esses dias eu conversava com um pai que o seu filho de 11 anos não está indo à igreja. E tem pai que fala, não vou forçar. O quê? Uma criança de 11 anos? Imagina o que é criar uma criança nos dias de hoje sem levá-la para a igreja. E aí você vai ter os cursinhos, os ensinos médios, as faculdades gerando ateus.
e você sem ter a oportunidade de compartilhar, conecte-se com o que Deus está fazendo na história da sua igreja, ali a sua casa, os seus filhos. Isso vai fazer toda a diferença, sabe? Se os seus pais não são cristãos também, tenta trazer essa história juntos, nos desafios, nos problemas, que você seja uma casa de Maria para sua família, que você seja uma casa de Maria aos mais velhos, aos mais novos. Quando o problema acontece, quando a situação aperta, vocês sabem que a história de Deus acontece ali, e vocês se unem, e você pergunta, você pede oração. Eu tenho amigos que não conheciam a Deus, que não gostavam da igreja, mas quando a coisa apertava, eles pediam oração, porque eles sabiam que Deus estava fazendo uma história ali. Então, você pode fazer isso. Conecte a sua geração com aquilo que Deus está fazendo e construa uma história juntos. Eu me lembro também, nesse período de quarentena, eu passei ali na varanda de casa, peguei um aplicativo chamado Skyview, e a gente apontava para o céu e via o nome das estrelas, e meus filhos amavam aquilo ali. E ali começou a ser gerado conversas. E aí eu lembro quando o meu filho começava a falar assim: pai, e o nosso papo hoje? Vai rolar? Ele tinha expectativa por aquele tempo na varanda, olhando o céu e conversando. E ali virava conversa, ali ele falava como ele se sentia durante o dia. Teve momentos que eu olhava para ele e falava: cara, esse menino está falando nesse nível, como ele se sente, quando ele fica triste, quando ele fica feliz. Nós precisamos construir essas histórias juntos. E a gente ora, sabe? A gente ora, ele orou para os cultos voltarem, ele orou para as pessoas não morrerem, ele orou para o coronavírus acabar, ele mandou o coronavírus em nome de Jesus para muitos lugares, para outros planetas, outras galáxias, né? Porque eles estão envolvidos na história do que Deus está fazendo. E por último, honre o valor de cada um. Honre o que cada um tem a dizer. Honre a história de cada pessoa. Estou cansado de ver a falta de conectividade entre a família, que faz com que um gigante no ministério, um gigante numa empresa, numa carreira, não é honrado na sua casa, não é honrado na sua própria família. Um filho, um pai que entra e não tem honra. A honra promove, a honra precede a conquista. E olha, Atos 12, 16 a 17, Pedro chega. Pedro é da família espiritual. Pedro chega a uma casa de família. O que acontece? Mas Pedro continuou batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo um sinal para que todos se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Olha que interessante. Pedro, quando chega numa casa de família que está orando, ele consegue falar o que Deus estava fazendo. Ele consegue falar do mover de Deus que aconteceu na prisão. Será que na sua casa, se alguém está vivendo uma experiência com Deus, ele consegue fazer todo mundo ficar quieto e contar para todos, e todos perplexos vão valorizar aquela experiência? Cada pessoa tem algo para contar na sua família. Cada pessoa traz um recado do céu. Cada um dos seus filhos, aquele mais complicadinho, sabe? Aquele pai que não conversa, que não aprendeu a abraçar. Aquela mãe que não pode sujar nada dentro de casa. Todo mundo tem algo que traz de história, algo que traz de presente do céu. Sabe o que a gente aprende no livro Cultura da Honra? Que se eu não honrar o que alguém carrega, se eu não honrar aquela pessoa na sua identidade, eu não vou receber o presente que ela traz. Eu preciso honrar. Estava vendo uma história do primeiro treinador do Mike Tyson. Olha esse vídeo aí na tela. Olha que interessante. Ele não tinha força para lutar uma luta, para receber um soco, para dar um soco. Ele estava já de idade. E ele, Mike Tyson, ali nos seus 19 anos, e ele ensinando estratégia de luta. Quando você abaixar a cabeça, põe a mão aqui, porque você pode levar um gancho, e ensinando. E ele fazia aquelas cenas. E aí, esse treinador disse: você é um jovem inteligente. Sabe o que você tem que fazer? Ouça as histórias dos mais velhos, porque as suas dores, as suas experiências são carregadas de sabedoria. Tem pessoas que não têm a força que você tem. Molecada, olha para cá. Sabe, tem gente que não tem as informações que você tem no Google, nos cursos que você faz, mas eles têm a sabedoria que você precisa.
Eles não têm a força para lutar no ringue que você está, mas eles têm poder de sabedoria, eles têm poder por causa da sua história, tem unção, gente, para ensinar você a vencer. Não é à toa que Mike Tyson se tornou um dos maiores campeões da história do boxe, uma verdadeira lenda. As lendas de amanhã estão ouvindo os cabeças brancas hoje. Você precisa saber ouvir, honrar o que o idoso traz, honrar o que o papai traz, honrar o que essa criança difícil traz. Quanto eu aprendo com as perguntas do Samuel, com as tiradas, com as sacadas do Levi, com os livros que ele quer ler, com a forma que ele ama a Deus e ama a igreja, cada um traz um recado do céu. Sabe, a honra reestabelece em qualquer geração, a linguagem da honra atropela conflitos geracionais. Passe a honrar, passe a ouvir, passe a dar valor, você vai ver um novo ambiente vai ser gerado na sua vida e na sua família. Olha o que diz Salmo 89:1, isso vai se cumprir na sua casa, isso vai se cumprir na sua família. Recebe aí em nome de Jesus. Cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sua família é uma cantadora, sua família é uma adoradora, sua família anuncia os grandes feitos de Deus, traduz, acende uma lâmpada para a próxima geração. Se isso acontecer na sua casa, vai haver um impacto não só na sua vizinhança, mas na sua cidade, no mundo inteiro. Famílias fortes vão gerar pessoas fortes. Eu fico imaginando mães e pais de pessoas extraordinárias, Billy Graham, Spurgeon, sabe? Pessoas que fizeram de Martin Luther King Jr., que era filho de um pastor, que foram gerados no ambiente familiar. Martin Luther King que tinha muitas perguntas, mas que foi ouvido com paciência, que recebeu investimento familiar, recebeu investimento de outras gerações e se tornou quem se tornou. Que assim seja na sua vida, que você não retarde a alegria do avivamento, que você não retarde ouvir o que Deus está fazendo, mas que você possa ser rápido em perceber ou conectando gerações. Eu quero orar por você. Reúne todo mundo aí na sala, deem as mãos, aonde você estiver. Se por algum motivo você ficou sozinho, longe da sua família, por questão de falta de sabedoria, por desconexão geracional, eu quero orar e quero te abençoar agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora sobre a vida de cada um que a conexão vai ser reestabelecida, que a profundidade relacional vai ser conquistada, que ventos fortes não destruirão as famílias dos meus irmãos. Eu declaro em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Deus, que a honra vai ser escolhida, que conquistas serão geradas, que gerações serão honradas, em nome de Jesus, e seu avivamento, a herança de uma geração não será desperdiçada, mas será recebida como um presente, e essas casas serão casas de relacionamentos profundos, serão casas de bênçãos de Deus, serão casas de famílias fortes, não serão apenas pessoas coabitando debaixo do mesmo teto, cada um no seu universo, mas eles estarão numa mesma página com Deus, eles estarão construindo histórias juntos, memórias fortes, conversas profundas, em nome de Jesus, superarão os conflitos com autoridade. O filho que tiver dúvida, lá na sua escola, ele vai ter um lugar para perguntar, ele vai ter uma conversa para resolver, ele vai ter uma casa para orar, ele vai ter uma casa que ora para voltar, e ele vai querer voltar para lá, ele vai contar rapidamente para os seus pais, abusos serão paralisados, a fragilidade será vencida por causa da tua bênção, por causa da unidade das casas e das famílias. Eu declaro que aquele que destrói famílias, ele é menor do que aquele que une famílias, e Jesus luta por nós e ele fará grandes coisas nas casas dessas famílias, nessas famílias poderosas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você forme famílias poderosas por meio do Espírito Santo na sua casa. Que palavra extraordinária. O Marcos é especialista aí nas letras, né? O alfabeto das gerações. E isso é muito importante para que a gente entenda que é possível na diversidade termos unidade. Nós declaramos mesmo
famílias unidas que se entendem, né? Isso. Uns aos outros, para que então esta beleza que é tão importante, que é a família, possa ser frutificada em novos níveis, né, Vivian? Muito legal. E é exatamente isso, porque a individualidade, ela traz brilho, né? Ela traz intensidade para a família. Uau! Queremos deixar aqui também uma dica para você que é noivo e também casado e já membro aqui da nossa igreja da cidade. Temos um curso chamado Família para Sempre. Esse curso, baseado no livro do nosso pai espiritual, também chamado Famílias para Sempre, tem a ver com você trabalhar um crescimento, tanto para você que vai casar, quanto para você que já é casado. No caso dos casados, é um curso de 11 semanas. Uma mentoria com outros casais. Isso já vai ser, já estamos vivendo isso agora e será também algo presencial no futuro, mas hoje estamos fazendo via online também. Para maiores informações, tanto para os noivos quanto para os casados, quero que você procure a central de atendimentos aqui da Igreja da Cidade ou os telefones que aparecem aqui na sua tela também. Então, este curso serve para soluções de problemas, mas também prevenção e edificação. Exatamente. Lembrando que domingo que vem nós teremos a pastora Mariana Madaleno. Imperdível, hein? Tempo de crescimento também. Estamos aí na 4ª temporada do Domingo em Família. Muito obrigado por você estar conosco e você recebeu essa palavra tão especial, ativando aí a sua capacidade de entender cada integrante da sua família, independente das lacunas e distanciamentos geracionais. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse programa Domingo em Família, no ano profético na Igreja da Cidade, o ano da palavra e da família. Há uma ativação acontecendo. Os anjos do Senhor estão agindo e as nossas famílias, sim, estão sendo transformadas. Obrigado pela vida do Marcos Madaleno e a sua casa e o seu ministério. Que o Senhor leve e eleve o teu filho em novos níveis. Amém. Pai, que em nome de Jesus, tudo que o Senhor tem para a nossa família, nós recebemos. E aquilo que é da carne, do egoísmo, do homem, sem a influência do Senhor, e aquilo que é do diabo, nós rejeitamos. Declaramos a tua paz em nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que tempo especial e nós aguardamos você até o próximo programa. Até mais. Tchau, Deus abençoe.